palavras sobre este tema, a extrapolação do número de casos de Covid-19 para agosto e setembro. Professor Dr. Zé Ribeiro tem a palavra. Muito boa noite, estimado Sr. Secretário de Estado, senhores jornalistas, caros radio-ouvintes e telespectadores. Obrigado pela oportunidade que se me dá de explicar aqui como é que nos últimos meses eu tenho estado a fazer este trabalho de extrapolações. Como disse o senhor apresentador, eu sou demógrafo, gosto de lidar com números, e assim que começaram a ser anunciados os casos de Covid em Angola, eu comecei a ir registando e num primeiro momento eu comecei a fazer estas extrapolações. Como é que isto se faz? Portanto, a metodologia utilizada para este tipo de trabalho tem três possibilidades. Uma são as extrapolações matemáticas, portanto, que partem do princípio em que a tendência recente de uma determinada variável, população, por exemplo, é assumida como sendo aquela que vai acontecer no período seguinte, né? Temos depois as projeções e temos as estimativas, que não são o caso. No caso, as projeções também utilizam a extrapolação matemática, porém dá a possibilidade do profissional definir alguns pressupostos que, no caso da Covid, poderia ser, por exemplo, variáveis como o respeito pelas normas, a não violação de cercas, etc. Variáveis essas que poderiam ser inseridas no modelo para podermos fazer essas projeções. Não é o caso. Nós optamos então aqui para este efeito os dois modelos da extrapolação matemática, que são um modelo aritmético ou linear, que pressupõe que a cada unidade de tempo, neste caso para a Covid, a cada dia, é acrescentado um número constante aos números já existentes, ou seja, ao estoque da população de contaminados. Tem esta fórmula para, matematicamente, nós chegarmos a esses números. E o segundo modelo, que é o geométrico e o exponencial, que pressupõe que a cada unidade de tempo uma taxa constante é acrescida ao estoque da população, por exemplo, 4% ao dia. Tá? Então, nós adotamos, e tem aqui a fórmula também para podermos chegar a isso, isto é a matemática. Portanto, matemática. Até aqui, nada, não inventamos absolutamente nada. Então, a primeira extrapolação que eu fiz foi assim que, numa primeira semana em que houve um aumento repentino de casos, isto no mês de março, abril, em abril, em que numa semana o número de casos dobrou. Então eu fui calcular qual foi o crescimento nessa semana e extrapolei, portanto, de forma linear, e temos este quadro que está aqui. No mês de 4, ainda, abril, foi quando surgiu o primeiro caso local, dia 27/4. Então eu fiquei curioso em saber o que é que seria daí para frente. Então calculei o crescimento desde o surgimento do número de casos de Covid em Angola, que foi dia 27/3, até ao surgimento do primeiro caso
de contaminação local, calculei uma taxa e extrapolei de forma linear e extrapolei de forma geométrica. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é nós vermos qual que é a tendência que está a ocorrer. É uma tendência de crescimento linear ou é geométrica? Então começamos a perceber aqui que o número de casos reais começou a aproximar-se mais do número do modelo geométrico e não do linear. No mês de junho, eu voltei a pegar o crescimento ou a tendência desde que surgiu o primeiro caso até ao primeiro caso local, extrapolei de forma linear e fiz o mesmo de forma geométrica. Como podemos observar neste gráfico, a partir deste mês de junho, a tendência passou a ser mais geométrica do que linear, ou seja, o modelo geométrico começou a adaptar-se melhor ao seguimento dos dados da pandemia. Por exemplo, no mês de julho, para o mês de julho, eu peguei a taxa de crescimento que ocorreu no mês de junho e utilizei para projetar o número de casos para julho. E como podem observar, esta linha vermelha representa a minha projeção e as barras azuis representam o número de casos de facto. Até ontem, nós estávamos a prever cerca de 1060 e poucos casos e o número real foi de 1078. Portanto, bateu em cima. Os dados anunciados agora pelo Sr. Secretário de Estado novamente vão confirmar que para hoje, né, esse número está a bater em cima. O que é que isto diz? Que a tendência do crescimento do número de casos neste momento é o geométrico. Ela abandonou o modelo linear. Como nos foi solicitado para fazer uma estimativa mais para frente, entre agosto e setembro, de quantos serão o número de casos para esses 2 meses, o que é que nós fizemos? Nós fomos calcular as taxas de crescimento dos meses de abril, maio, junho e, com base nisso, com base no crescimento registrado entre maio e junho, podemos observar de 3,5 passou para 4,1 ao dia. Isso dá uma diferença de 17%, mais ou menos. Então, essa taxa de crescimento eu considerei-a, para este meu primeiro cenário, que vai ocorrer, né, até setembro. Portanto, até setembro nós estaríamos com uma taxa de 6,6%. É uma previsão, é uma coisa que pode ocorrer. Se nada for feito para inverter esta tendência, é o que vai acontecer, ou até pode acontecer que essa taxa de crescimento seja maior do que 17%. Seja acima disso, como por exemplo na Europa que chegou a 30%. Mas, para sermos mais assertivos, fomos buscar 2 outros cenários. Um segundo cenário em que previmos uma estabilização das taxas de crescimento em 4,8, que foi a taxa que a gente identificou em junho. Portanto, em julho, desculpa. Essa taxa iria manter-se para agosto e também para setembro. Seria a nossa opção moderada na projeção. E, finalmente, definimos para um terceiro cenário que, ao invés de estabilidade ou de crescimento, que as taxas pudessem sofrer um decréscimo. Tá?
Portanto, aqueles mesmos 17,5% que subiram no primeiro cenário, a gente colocou para decréscimo. Isso tudo para quê? Para permitir que a minha estimativa seja mais assertiva. Eu não estou aqui preocupado em dizer que em agosto e setembro eu vou ter exatamente o número X de contaminados. Estou a dizer que há uma margem em que o número de casos pode cair, tá? E também pode ser muito mais. Com base nessas taxas de crescimento, então aplicamos o modelo e estas são as tendências que nós encontramos para o cenário pessimista, o cenário moderado e para o cenário otimista, que daria em termos absolutos para agosto entre 4.079 a 6.600 casos e para setembro entre 17.415 a 45.118 casos. Depois quisemos saber qual seria o impacto disto nos serviços de saúde. Com base na informação de que se tem que 80% dos casos são assintomáticos e, portanto, em princípio não necessitariam de internamento. Sabemos que 15% dos casos precisam de internamento e 5% precisam de UTI. Então, retiramos daqueles números de casos os assintomáticos e estes seriam, para cada um dos cenários, para agosto e para setembro, o número de internamentos e também de UTI. Portanto, este é o mais assustador, 2.256 vagas de UTI que sabemos que em Luanda não existem. Este seria o cenário moderado e este o otimista. Então, o que é que a gente tem que concluir deste trabalho? Que quando foi o período de confinamento, a tendência do crescimento do número de casos era do tipo linear. Portanto, um crescimento muito mais lento. Após o confinamento, a tendência passou a ser geométrica, não é? Um crescimento, portanto, muito mais acelerado. Qual é a fiabilidade destas extrapolações? Elas são, em princípio, a extrapolação matemática, ela fornece dados mais ou menos assertivos quanto mais curto for o período para o qual nós estivermos a projetar. Né? Se quiséssemos levar este exemplo para população, para dados de população, este método, se utilizado para calcular ou extrapolar a população daqui a 60 anos, com certeza que muitas coisas vão acontecer durante os 60 anos. Porque a fecundidade pode aumentar, pode diminuir, a mortalidade pode aumentar, pode diminuir, e portanto, a chance de acerto lá na frente lá muito mais na frente, é menor do que a chance de acerto para períodos mais curtos. Tá? Então, o que é que seria o exemplo que eu trago para a população? Seria eu considerar a tendência de crescimento dos últimos 10 anos e dizer que essa tendência é que se iria manter por 60 anos. Tá? Portanto, tem chance de erro? Tem. Mas esse erro pode ser para mais ou pode ser para menos, em função daquilo que for feito neste momento para evitar e para reduzir o número de casos, para reduzir a taxa de crescimento. E, portanto, nós recomendamos, com base nestes números, que haja o reforço de medidas a montante, né, para que
se corte a cadeia de transmissão do número de casos, e a jusante, que se adotem estratégias de tratamento dos assintomáticos, porque senão o sistema de saúde não vai dar conta. E esta era a apresentação que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Dr. Zé Ribeiro, pela sua apresentação com o tema extrapolação do número de casos de Covid-19 para agosto e setembro. O professor